Muito bem, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2010, penúltimo dia de fevereiro. E um dia de contrastes ontem. Enquanto as bolsas americanas subiram, o nosso mercado caiu. E o pregão começou até com um viés um pouco mais negativo, uma vez que os dados de vendas de casas novas acabou se desencontrando da construção de casas novas e acabou vindo negativo e pior do que o mercado esperava. Mas no decorrer da manhã, após o depoimento do presidente do Fed, Ben Bernanke, no Congresso, as bolsas começaram a se recuperar lá fora. Bernanke acabou deixando claro que, em virtude dos dados ainda fracos, principalmente no que diz respeito ao emprego, que as taxas de juros nos Estados Unidos tendem a continuar baixas por um período maior de tempo. Então, isso deu uma animada no mercado, que havia ficado um pouco mais preocupado na sexta-feira, quando o governo americano aumentou os juros do redesconto, né? Então, essa determinação que o Bernanke apresentou ontem, ela acaba tirando um pouco da pressão sobre aumento de juros no curto prazo. Em virtude disso, as bolsas americanas acabaram se recuperando e fecharam o dia até com uma alta bonita, 0,89% foi quando subiu o Dow Jones, quase 1% foi quando subiu o Standard & Poor's 500. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa seguiu o mercado americano no período de maior instabilidade pela manhã, negativo, só que enquanto a bolsa americana melhorou, o nosso mercado continuou negativo, muito possivelmente antecipando-se a notícia que acabou sendo divulgada mais ao final da tarde, começo da noite, de que o governo brasileiro iria aumentar o percentual dos depósitos compulsórios nos bancos, que havia sido reduzido para 13,5% durante a crise. O governo vai aumentar para 15% dos depósitos à vista agora, era exatamente o patamar anterior. Com isso, o governo espera retirar perto de 70 bilhões de reais em circulação, ou seja, menos moeda, uma moeda mais cara, indiretamente com isso o governo encarece o custo do dinheiro, aumenta os juros e segura um pouquinho, tenta dar uma sinalização para redução, contenção do consumo, né? O mercado já associou diretamente essa com uma primeira medida de endurecimento da política monetária brasileira, ou seja, se consolida a ideia de que vai vir um aumento de juros, se não na próxima reunião do Copom agora em março, certamente viria em abril. E com isso, a nossa bolsa não conseguiu acompanhar o resultado positivo de recuperação das bolsas americanas e acabou fechando em queda. O dia de hoje, pelo que a gente está enxergando nos futuros, vai ser um dia também de volatilidade. O Dow Jones futuro está caindo 0,55% nesse momento, sem nenhuma novidade muito aparente, a não ser o fluxo de notícias relativos aos países da Europa, que continuam aí interferindo um pouco no humor do mercado, mas sem que a gente tenha tido nenhuma novidade mais importante. A agenda de hoje é uma agenda densa, com indicadores que têm total poder para intensificar esse movimento de maior volatilidade, de eventual correção da alta de ontem, como até de revertê-lo e fazer com que o mercado volte a ter um bom humor no decorrer do pregão de hoje. Às 10h30 a gente tem os pedidos de bens duráveis lá nos Estados Unidos, também às 10h30 o indicador com maior poder de influenciar o comportamento da Bolsa, que é o de novos pedidos de seguro-desemprego. Uma surpresa positiva pode melhorar o humor do mercado e fazer com que a Bolsa recupere reverta esse indicador futuro mais negativo, mas se porventura a gente tiver um dado pior do que o esperado e os novos pedidos de seguro-desemprego vierem numa quantidade maior do que o mercado está estimando, aí a gente pode, ao contrário, ter uma intensificação desse processo de correção que os futuros estão sinalizando. Aqui no Brasil, o indicador que a gente teve foi o IGPM, agora pela manhã, mostrando um crescimento importante de fevereiro
em relação a janeiro. Enquanto em janeiro o IGPM havia crescido ali na casa de 0,6%, agora em fevereiro cresceu quase 1,20%, quase o dobro, o que reforça a tese de que o governo vai mexer nos juros, o Banco Central vai alterar os juros mais cedo ou mais tarde, certamente mais cedo do que o mercado esperava. Seja em abril, seja em março, ambos as datas são adiante daquilo que o mercado estimava, ou seja, vamos ter um pouco de volatilidade aí no curto prazo relacionada a endurecimento das políticas monetárias, não apenas do Brasil, que está ficando muito evidente, mas também em relação ao resto do mundo. Mas se a gente teve a questão da inflação como dado positivo, já o dado do emprego foi interessante. A gente teve uma taxa de desemprego de 7,2%, agora em janeiro, o mercado esperava 7,6%, em relação a janeiro do ano passado, é um belíssimo desempenho, é o janeiro da série histórica com o menor número de pessoas desempregadas, né? Mais um dos nunca antes na história que o nosso presidente tanto gosta de falar, o dado de emprego acabou sendo bom. Então, a gente tem o emprego favorecendo a confiança do consumidor, inflação e aumento de juros impactando negativamente a confiança do consumidor aqui no Brasil. Ao nosso ver, vai pesar mais a notícia negativa do que a notícia positiva e a gente tende a continuar com volatilidade, reajustes nas carteiras aqui no Brasil, com retirada de papéis de empresas muito dependentes de juros para empresas menos dependentes de juros e mais focadas até no mercado interno do que no mercado externo. Bom, vou dar uma aceleradinha aqui para a gente comentar um pouquinho dos balanços. Tivemos o resultado do Banco do Brasil, um resultado muito forte, um resultado que teve peso de fatores não recorrentes, como os ajustes dos ativos e passivos da Previ, que acabou levando a um incremento de 3 bilhões do lucro do Banco do Brasil no quarto trimestre, mas independente disso, foi o banco que mostrou o melhor retorno sobre o patrimônio, foi o banco que mostrou o melhor e o maior crescimento da sua carteira de crédito. A sua carteira de crédito tem uma qualidade melhor do que a média do sistema financeiro nacional. Então, o resultado ele foi positivo para o Banco do Brasil. A gente aqui na Petra gosta muito do papel do Banco do Brasil. A gente acha que o governo acertou em intensificar a liberação de crédito via Banco do Brasil. A grande questão interferindo no Banco do Brasil nesse momento é as condições em que ele vai fazer a sua oferta de ações, que pode aí diluir mais ou menos a posição dos atuais acionistas, e isso traz instabilidades e dúvidas sobre o preço da ação. Então, apesar do balanço muito bom, a gente vai querer aguardar o comportamento, as notícias relativas à oferta. Agora, a notícia é positiva. O resultado da Natura veio em linha com o que o mercado esperava. O papel da empresa divulgou crescimento de receita, crescimento de lucro, ganhos de margem em virtude de aumento de produtividade. A Natura é muito transparente, o negócio dela é muito conhecido do mercado, então não devemos ter nenhuma grande surpresa, mas é um papel bem interessante no momento em que os juros estão aumentando. Mais tarde a gente vai ter o resultado da Gerdau, tivemos também o resultado da Uzi Minas, mais divulgado agora pela manhã, e a gente então vai deixar para comentar com um pouco mais de profundidade amanhã o resultado aí das nossas siderúrgicas. Um abraço a todos, amanhã a gente se encontra aqui no nosso Warmap.